linda! Tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês uma rotina de estudante. Últimos dias de aula, já cansada. Mas é isso, se tu gosta desse tipo de vídeo, deixa aquele like, te inscreve no canal. E é isso, bora estudar? Começando então essa rotina de estudante. E bom, primeiramente, era 8 horas da manhã, eu fui tomar meu café. Então, fiz café preto. Tem vezes que eu quero tomar café preto, tem vezes que eu não quero tomar nada, só como uma bolachinha. E junto com o café preto, eu comi uma bolachinha da minha avó. Essa daí é muito boa, gente. Sério, é uma delícia. Sabe aquelas bolachas de vó? Sim, gente, eu amo, amo, amo. E aí eu comi e tomei o café preto pra ver se eu me acordava. Depois começou as minhas aulas, então fui pra primeira aula de arte. E na aula de arte, mais a gente conversa, enfim, com a professora pra saber sobre as atividades. E aí a gente mostra as atividades, mas só gravei 5 minutinhos pra vocês da aula. E depois eu começou, né, a minha aula de História e Geografia. E aí na aula de História a gente estuda bastante. Então, e de geografia também. E aí, história, eu comecei lendo o livro didático, todo mundo tava lendo, e depois resumia tudo isso no caderno. Gente, eu ainda não estou de férias, eu consegui ficar de férias só dia 15 de janeiro, mas terça-feira agora acaba minhas aulas por uma semana, que é o recesso para Ano Novo e recesso para Ano Novo e Natal. E depois a gente volta e a gente vai até dia 15 de janeiro. Quem ficou em recuperação, né, RPNA no caso, que seria rodar o ano inteiro, que seria tipo um provão do ano sobre conteúdo, é muito difícil. Eu nunca passei por isso, graças a Deus, mas a NA seria um provão com todos os conteúdos do ano da determinada matéria. Então é bem difícil, e o NA seria um provão para ver se tu passaria pro próximo ano, caso tu tenha rodado nos 3 trimestres. E bom, eu tava aí na aula de história, gravei umas ceninhas pra vocês, só pra não ficar gravando eu, marcando o livro, então gravei umas ceninhas minhas mesmo, fazendo anotação e tudo mais. Uma coisa que eu queria saber é se tu tem aula online, se vocês abrem a câmera ou não. Na minha turma é bem variado, a metade abre a câmera e uns 3 não abrem. Porque é muito, tipo assim, se eu quiser eu abro a câmera, se eu não quiser eu também não abro. Mas eu sempre abro, porque daí eu fico quase sempre, na verdade, porque às vezes eu não abro, porque eu tenho um pouco de vergonha, dependendo de quem tá na aula e tudo mais. Mas é isso. E aí depois eu fui resumir num post-it todo o conteúdo que eu marquei ali com marca-texto. Eu li, né? E aí depois eu resumi tudo no post-it. E depois eu escrevi tudo no caderno e eu mostrei pra vocês fazendo o título no caderno e tudo mais. Também queria saber se vocês são aquele tipo de aluno que interage com o professor na aula, quando ele te faz uma pergunta, ou quando tu tem uma dúvida, tu pergunta, tu interage, enfim, com o professor, fica conversando. Ou tu é aquele aluno que fica quieto, se o professor te pergunta, tu responde deu, tu não dá muita conversa pra ele. Porque assim, eu sou uma que assim, se eu tenho dúvida eu falo, se eu acho que é uma coisa eu falo, entendeu? Eu não fico guardando pra mim porque eu penso, e se eu tiver errado, se eu tiver certo eu preciso saber, né? Então eu normalmente falo pra professora e eu fico às vezes conversando com ela sobre o assunto, não só eu, mas a maioria das pessoas que estão na turma, na aula online. E bom, aí eu tava usando o brush da Stabilo preta e o marca-texto da Stabilo para fazer o título, e depois na escrita eu usei a palette Papillon. E o marca-texto que eu usei foi o da Stabilo 5 roxo pastel.
E, bom, usei ele ali pra marcar alguns fatos mais importantes. Mas, gente, agora quando eu vou demarcar texto, parece que eu quero marcar tudo, quero deixar meu livro todo colorido. Bom, logo depois da aula descansei um pouquinho, tipo, mexi no celular. E aí depois eu fui ler antes do almoço, porque é bem importante. E aí o Tomzinho tava em cima da minha cama, mostrei pra vocês. E aí eu comecei a leitura do meu livro. Primeira vez que eu fico lendo no escritório, normalmente leio na sala, pelo que vocês veem nos stories lá do meu Instagram. Inclusive, se você não me segue, vai lá. É @Thais_Studies. Eu tô super flopada. E eu tô muito triste, tô um pouco desanimada com o Instagram. Mas aqui eu continuo firme e forte pra vocês. E é isso. A leitura é uma coisa muito importante, então assim, eu tento ler todos os dias mesmo. Eu separo uma meia horinha, nem que seja pra ler, entendeu? E, gente, eu não passo nem meia hora lendo meu livro. Eu nunca passei meia hora. Meia hora é muito pra mim. Então, assim, se tu quer ler 10 minutos, lê 10 minutos, gente. Quando eu leio, enfim, e aí depois, enquanto eu tô editando os stories ou o videozinho que eu tava lendo, eu vou continuando a ler. Não sei se vocês entenderam porque ficou confuso, mas enfim, tô dizendo pra vocês que é muito importante a leitura, vai ajudar muito. Se você ainda não chegou naquela fase do Enem e tudo mais, dos vestibulares, quando vocês forem fazer, precisa fazer aquele texto argumentativo, no caso a redação. Então vocês vão precisar fazer essas coisas, se vocês forem fazer um vestibular e tudo mais. E a gente precisa argumentar, então leitura é muito importante. Bom, pela tarde eu fiquei meio inativa, não estudei muito, mas aí quando eu voltei a estudar eu gravei pra vocês e eu comecei a fazer um trabalho avaliativo que era uma biografia. Então eu tinha ficado, não mostrei o resto pra vocês, que eu tava usando o meu celular pra poder estudar. E aí eu tava usando o celular e fiz a biografia no caderno. E aí depois eu tava passando tudo que eu escrevi no caderno, passando pro computador no Word, que a professora tinha pedido pra gente passar no Word e tudo mais. Então eu comecei a digitar pra passar e é isso. Umas 4 horas da tarde, eu fui comer o meu café da tarde e eu comi um pãozinho, muito bom esse pão, gente. E tomei o leite com Nescau, eu tava com vontade de tomar o leite com Nescau. Eu não sou muito, mas eu tomei e eu tava com vontade. E me contem se vocês são do hashtag time Nescau ou hashtag time Todd. Gente, eu não gosto de Todd, confesso que quando eu era pequena eu amava. Então, gente, foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esquece de deixar aquele like. Se os comentários estiverem disponíveis, comenta que vídeo tu quer agora nas férias. Deixa aquele like, se inscreve no canal. Um beijo. Até os próximos vídeos. Tchau!